Ok. Eu queria hoje estudar com vocês um capítulo de Teilim, continuando aquele nosso ciclo. E esse é um capítulo grande, conhecido, importante, e por isso eu escolhi ele. Esse é o capítulo de número 145. Nós temos nos Salmos 150 salmos. Eu quero estudar com vocês o capítulo 145. E esse 145 ele é conhecido porque ele é nada mais do que aquilo que a gente fala na reza todos os dias, 3 vezes ao dia. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yalelucha Sela, Ashrei Am Shekachalo, Teilá de David, Arumimcha, Poteach et Yadecha, Umasbia Lechol Chairatzon, e assim por diante. A gente fala ele 3 vezes ao dia. Então, eu queria primeiro trazer um pouco da história desse salmo, assim, da importância desse salmo, e depois a gente analisar alguns detalhes dele dentro. O primeiro ponto que eu vou dizer é algo que o Mordecai sempre traz, de que o Talmud ele fala para nós que aquela pessoa que lê esse salmo 3 vezes ao dia, muftach lo, é garantido para ele que ele vai ser um ben olam haba, um merecedor do mundo vindouro. Então aí você tem uma dica fácil para a gente garantir a nossa entrada lá no próximo mundo. Então, aqui nós temos essa dica. E por isso, nossos sábios eles já instituíram, dentro da própria Tfilá, nós já temos, todos os dias do ano, nós pedimos, nós falamos essa reza 3 vezes ao dia. Então, primeiro eu queria ler com vocês o Talmud dentro, já com a tradução no português, e aí a gente discute depois. Ok, vamos ler o Talmud aqui juntos. Eu vou ler aqui, eu estou tentando traduzir para o português, tá dando problema. Amar Abelazar, Amar Avina. Aqui estamos no primeiro tratado de todo o Talmud, na 4ª página. Kol Omer Teilá le David bechol yom shalosh pe'amim. Todo aquele que diz Teilá le David, depois vou explicar por que Ashrei, mas na verdade o salmo começa com as palavras Teilá le David, o salmo 145, 3 vezes ao dia, Muftach lo shehu ben olam haba. É garantido para ele que ele é um ben. Ben é igual a gente fala bar mitzvah. O que é bar? Bar é filho, filho da mitzvah, filho do olam haba. Ou seja, um merecedor do olam haba. Essa é a Gemara. Ok. E aqui tem vários comentários, eu queria trazer alguns pensamentos a respeito disso para vocês. Primeira coisa, a pergunta que o Mordecai fez, isso não é a parte da Tfilá, além da Tfilá. A estrutura que os nossos sábios fizeram na Tfilá já inclui que nós lemos o Ashrei 3 vezes ao dia. Uma no início da Tfilá, depois do Baruch Shamar, quem está acostumado, outra depois depois da leitura da Torá, quando não tem independente, nós temos mais um Ashrei lá no final da reza, e nós temos o Ashrei da tarde em Minchá. Isso já está garantido para você que você vai fazer o Ashrei 3 vezes ao dia. Um ponto importante, o que significa? O cara pode pecar a vida inteira, e aí ele falou 3 vezes, e aí por isso ele já tá garantido? A gente sabe que no judaísmo não existe corta-caminho, não existe atalho. Então, a linguagem ben olam haba, merecedor do mundo vindouro, é uma maneira de dizer, você ganhou uma estrela a mais na prova, você ganhou um plus. Não é para te dizer que, bom, se você fizer isso, você pode pecar à vontade e que você vai entrar no Olam Haba de qualquer jeito. Ben Olam Haba significa um merecedor do Olam Haba. Não é alguém que caiu no Olam Haba. Não é alguém que entrou lá por acaso. Você realmente merece ir ao Olam Haba. Essa é a ideia. Então, claro, se uma pessoa, Deus nos livre, pecou a vida inteira e fez isso, ele vai ter seu mérito. Se isso por si vai levar ele ao Olam Haba, não sei se garante. Ben Olam Haba significa um merecedor do mundo vindouro. Ele se torna merecedor daquilo que ele vai estar eventualmente ganhando. Essa é uma das explicações, acho importante da gente falar, porque não existe truque, não existe corta-caminho para a gente garantir qualquer coisa. Agora, segundo ponto, é, o Talmud ele fala aquele que diz Teilá le David. Mas os nossos sábios, eles colocaram, antes disso, a frase Ashrei Yoshvei Veitecha. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para, se vocês por acaso não estão acostumados, deixa eu ver aqui um Sidur. Eu vou abrir aqui um Sidur, para a gente ler juntos. Um instante.
Agora entendi. Sim, Aproveitar que você está sim. procurando na tela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que falar já está incluído as 3 vezes que falar, mas vamos dizer que no Salmo do dia está incluído o Salmo do meu filho, que eu falo todo dia. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Ok, aqui nós temos o Sidur e eu vou abrir aqui. Lá no início do Sidur nós temos o Ashrei. Vou pegar aqui o Ashrei de Mincha. Tá. Aqui está o Ashrei. Quem quiser acompanhar aqui no transliterado. Ashrei Yoshve Veitecha, Odiado do Hasela, Ashrei tararará. O Salmo, você pode até ver aqui, tem uma pequena nota, desculpa, de número 3, que aqui faz alusão ao Salmo 145. Então, o Salmo ele começa aqui. Só que os sábios eles colocaram aqui essas duas frases aqui primeiro, Ashrei, Ashrei, duas frases que elas também foram retiradas dos Salmos, mas de outro Salmo. Então, a pergunta é por que eles colocaram essa frase aqui? Tem algumas explicações, mas uma delas é de que aqui, na verdade, desculpa. Aqui, na verdade, essas duas, elas vêm... aqui não está no Shacharit. O que acontece? Na Tfilá da manhã, está escrito que os sábios, eles ficavam sentados, meditando, 1 hora antes da reza, para aí poder rezar. Hoje, a maioria das pessoas não fazem isso. Você não fica 1 hora meditando para começar a rezar. Então, nesse trecho, que é ainda estamos no início da reza, os sábios instituíram esse versículo que ele está dizendo, Ashrei Yoshve Veitecha, abençoados são aqueles que sentam na sua casa. Sentar na sua casa significa aqueles que ficam sentados meditando. Então, se eu não posso meditar, pelo menos eu lembro daqueles que estão meditando. E esse é o motivo, um dos motivos que esse Ashrei ele foi colocado também nesse trecho. Agora, mostrar uma coisa interessante. Logo a Gemara vai falar isso para a gente, mas a gente vai ver, aqui só no hebraico você vai conseguir ver, que o Teilá de David começa com a letra Taf, que é a última do alfabeto, mas depois, tirando o primeiro versículo, ele vai Beit, Bechol, Gimel, Dalet, Rei, ele vai seguindo todo o alfabeto até o final. Teilá, Tashem e Daberpi, certo? Até aqui, Leulam Vaed, aqui é o Taf. Então, o Ashrei, ele também acaba ajudando, porque aqui ele coloca um Aleph. Aleph, aí começa aqui o Beit, tá? Então, isso é mais uma alusão interessante que nós falamos o Ashrei antes. Agora, o que a gente está falando aqui? A gente, por enquanto, só falou japonês. É importante falar, é importante ver, tem um versículo a mais, um versículo a menos. O que a gente quer com tudo isso? Qual que é a importância desse capítulo que a gente lê ele todos os dias, 3 vezes ao dia, e por que a gente está estudando sobre ele? Então, vamos ver aqui. O próprio Talmud, ele questiona, por que justamente esse versículo? Por que justamente esse capítulo? Tem tantos capítulos de louvores. Aí o Talmud ele vai dizer uma resposta curiosa. Ele vai dizer, bom, porque ele segue a ordem alfabética. Tá bom, bonito, legal. Diz o Talmud, existem outros capítulos que também seguem a ordem alfabética. Então vamos ver o que o Talmud ele fala para a gente. Maitama, qual é o motivo? Se você for dizer, vou ler aqui no aramaico, Ileima Mishum de Atia Be'alef Beit, se você for dizer, porque ele segue a ordem do Alef Beit, Neima Ashrei Temrim Eidarech, de Atia Betamnia Apin. Existe o Salmo 118, talvez vocês devem estar familiarizados, que é aquele maior salmo que tem, que inclusive quando alguém precisa ir no cemitério, esse é o que é aquele que é lido. E ele é feito na ordem alfabética, e não só isso, tem 8 versículos de cada letra do alfabeto. Então o Talmud está Não é o perguntando. 119? O que eu falei? Desculpa, falei 120? Desculpa. Você falou 118. 18, desculpa, obrigado. 119. Oh, mais alguém, Hanagito também corrigiu. Baruch Hashem, obrigado. Então, o 119, ele tem 8 capítulos de cada uma das letras. Então, pergunta o Talmud, se você quer garantir que alguém vai para o Olam Abá, o motivo é por causa da ordem alfabética, deveria ter sido escolhido aquele salmo. Seria muito grande, seria talvez mais tempo de reza, mas qual que é o sentido? Continua o Talmud dizendo, ela mishum de itbei poteach et yadecha. Mas, na verdade, talvez o motivo é porque ele tem a frase, e logo vou explicar, poteach et yadecha, que é o pedido mais importante de toda a primeira sessão da Tfilá, que a gente pede para Deus parnassá. Abra suas mãos.
Diz o Talmud, afinal tem uma outra parte dos Salmos que também está escrito essa mesma ideia. Responde o Talmud, por que a gente fala essa? Porque ela tem duas vantagens. Número um, ela segue a ordem alfabética. E número dois, nós temos o versículo de Poteach et Yadecha, que a gente pede a Deus. Eu estou vendo a cara de vocês e está parecendo ainda japonês. O que o Talmud está dizendo para a gente? Tá? Tem a ordem alfabética, por isso eu vou ter que falar todo dia. Por isso isso vai me garantir o Olam Abá, porque eu falo na ordem alfabética. Vai me garantir o Olam Abá porque eu peço para Deus Parnassá? Se eu peço para Parnassá, vai garantir talvez o Olam Hazé? Vai talvez garantir esse mundo, que eu possa ter sustento? Qual é a importância? Eu só trouxe isso para reforçar a nossa pergunta como introdução para a gente começar a explorar esse salmo. Qual é a importância desses salmos? Essa justificativa do Talmud está difícil de entender. Ordem alfabética? Ou tem o Poteach et Yadecha? O que significa tudo isso? Então aqui eu vou dar a primeira explicação. Essa explicação muito bonita, ela é do Rav Kook. O Rav Kook ele foi o primeiro rabino-chefe desde a fundação do Estado de Israel, e ele era, eu falei Estado, na verdade o nome certo é Eretz Israel, a terra de Israel. O Estado é desde 48, terra de Israel é desde a criação do mundo. Então, ele dá uma explicação fantástica. E ele fala o seguinte, deixa eu ver, eu quero abrir aqui com vocês. E ele fala o seguinte, agora prestem atenção. Mesmo do Bnei Akiva? Hã? Mesmo que o Bnei Akiva segue? Sim, exatamente. Pode repetir mesmo o princípio do que é isso que você vai falar agora? Então, o Rav Kook, ele fala para a gente o seguinte, de forma geral, na vida, então, independente se você entendeu o que a gente falou até agora ou não, vamos começar o shur a partir de agora. Ele fala o seguinte, como uma pessoa pode ter sucesso aqui, nesse mundo, de conseguir vir até aqui e fazer a sua missão? Como você garante que uma pessoa vai ter uma vida produtiva? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo quer saber. Então ele fala o seguinte, de forma geral, nós precisamos de dois conceitos. Conceito número um, você precisa estudar, conhecer, meditar na Torá. Conhecer os caminhos, conhecer o manual aqui desse mundo. Agora você vai dizer, bom, tem muita gente que estudou a Torá, tem muita gente que conheceu a Torá, mas a pessoa, infelizmente, não conseguiu fazer a sua missão. Por quê? Porque precisa de um segundo componente. O segundo componente é, você precisa conhecer a Torá, mas que você possa aplicar ela, você não pode ter nada que atrapalhe você no meio do caminho. Se chega o Yetzer Hará, se chega o mau instinto, se chega, de repente, situações na vida que dificultam, apesar de você saber o que você deveria estar fazendo, nem sempre você consegue aplicar. Então, o conceito número um é saber o que fazer. Conceito número dois, ele diz que nada te atrapalhe no meio do seu caminho, para você conseguir, de fato, fazer. E aqui ele diz, essa é a explicação desses dois conceitos que o Talmud trouxe para a gente. O Talmud falou para a gente, esse salmo tem a ordem alfabética. O que significa ter uma ordem alfabética? Então, aqui vem agora a primeira explicação da gente entender a importância desse salmo. O salmo, ele passa na ordem alfabética, não é apenas um poema bonito. O significado de ordem alfabética dentro de uma reza significa que essa reza ela é composta das 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele não é uma língua convencional. Ela é uma língua essencial. Repito, a língua hebraica, começando pelo alfabeto, não é uma língua convencional. Por exemplo, no português, a mesa chama mesa e a cadeira chama cadeira, poderia ter sido o inverso. Simplesmente foi uma convenção. E assim em qualquer idioma. No hebraico, o Aleph, ele chama Aleph. A gente já deu um shiur inteiro só sobre o Aleph. O que significa a letra Aleph, o formato da letra Aleph, o que Hashem ele fez com a letra Aleph, por que a Torá começa com o Beit. Cada letra ela tem um universo inteiro. Então, quando nós falamos que nós temos uma reza que ela é composta do alfabeto, o que significa isso? O alfabeto são o código mor, são o código fonte da qual Hashem, através dessas letras da Torá, criou o mundo.
Então, quando eu estou começando o Ashrei, que todo o Ashrei significa, na verdade, são louvores a Deus. A palavra Teilá le David significa louvor, um louvor de David. Todas as frases que a gente está falando lá, a gente está louvando a Deus de uma forma ou de outra. Eu estou louvando a Deus de A a Z. O que significa louvar a Deus de A a Z? Significa que eu introduzi Deus em todos os meus afazeres, em todas as áreas da minha vida. Essa é a ideia desse salmo. Eu consegui trazer Deus, aquele primeiro ponto que o Rav Kuk ele falou, de eu conseguir conhecer as diretrizes da Torá em todas as áreas da minha vida. Se eu consigo perceber que Deus ele está presente em todos os momentos da minha vida, eu já tenho o primeiro passo. Eu já sei o que eu devo fazer em cada situação. Continua o Talmud, mas isso não basta. A ordem alfabética, temos o capítulo 119 que tem a ordem alfabética. Por que justamente esse? Então o Talmud diz, ele fala, não. É uma composição de dois ingredientes. Qual é o segundo ingrediente? Deus abre as suas mãos e sustente todas as criaturas vivas. O que significa isso? Dê a oportunidade que eu possa aplicar todos os ensinamentos na minha vida. Que a parnassá, que é a preocupação número 1 do instinto humano, que é a sua continuidade, a sua própria vida, a sua saúde, o seu alimento, que isso não seja um obstáculo no meio do caminho. E por isso esse salmo ele é tão importante. Número 1, eu consigo trazer Deus em cada área da minha vida, no Aleph, no Beit, no Gimel, e o Gimel, o Beit, cada uma dessas letras, elas simbolizam inúmeras coisas, é um universo inteiro. Mas eu sei uma coisa, eu não sei o que é cada uma delas, mas se eu tenho do Aleph até o Taf, eu sei que tá tudo lá. Não é à toa a gente fala que a palavra cultura é de Kol Torá. Está tudo na Torá. Kol Torá, Kol a Torá, tudo vem da Torá. E tudo está na Torá. Então, se eu tenho do A a Z, então eu tenho tudo. Entre parênteses, isso lembra uma história muito bonita, que uma vez o Baal Shem Tov, 300 anos atrás, o mestre e fundador do movimento racídico, ele estava na sinagoga, e ele ia começar o Kol Nidrei. E ele era o Hazan, e ele não começava. Viram que ele estava muito sério, e começaram a rezar para Deus, porque eles sabiam que ele tinha acesso a outras informações privilegiadas, e se o Kol Nidrei não está saindo, quer dizer que ele alguma coisa precisava resolver lá nas alturas. E de repente, depois de um tempo, ele começou e estava feliz e deu tudo certo. Depois do Yom Tov, perguntaram, Rabino, estão me ouvindo ou cortou? Não, estamos ouvindo. Okay. Eu estou ouvindo. Tá bom. Rabino, o que aconteceu? E ele falou o seguinte, veio aqui um indivíduo. Esse indivíduo cresceu, na verdade, num ambiente completamente não judaico. E ele não sabia nada. Tem toda uma história, ele perdeu o pai quando era pequeno, esqueceu que era judeu, e véspera de Yom Kippur, ele sonhou com uma kippá. E aí a história conta que ele foi lá, ele encontrou um baú na casa dele, encontrou a kippá, e ele se lembrou que ele era judeu. E aí ele veio até a sinagoga. Ele chegou na sinagoga, e ele abriu o Sidur, como muitos de nós, abre do lado contrário. Aliás, de nós não, que eu já ofereci no outro shiur, alguns já tinham saído. Tem um curso de leitura hebraica gratuito, eu posso mandar para vocês o link. Eu preparei um curso inteiro, em 10 fases, para a pessoa saber ler hebraico e começar a rezar. Quem quiser, eu passo depois. E aí, o que acontece? Ele então, esse menino, a única coisa que ele conseguiu se lembrar foi o alfabeto. E ele chega a falar Aleph, Beit, Veit, e ele começa a ler na sinagoga. E depois que ele termina, disse o Baal Shem Tov, ele vira para Deus e fala, olha Deus, é isso que eu sei falar. Agora faz um favor, pega esse alfabeto, mistura ele do jeito que o senhor achar melhor, compõe a reza mais bonita que o senhor achar, e por favor aceite ela como a minha reza. E o Baal Shem Tov, ele diz que com essas palavras sinceras desse jovem, ele conseguiu anular todos os decretos ruins que estavam lá nas alturas, e aí sim, ele liberou a entrada para a gente começar o nosso Yom Kippur. Então aqui a gente vê a ideia da gente ter um salmo que ele segue a ordem alfabética, ele tem essa mágica, ele tem esse poder muito grande, mas mais importante de um poder de alcançar as alturas, ele tem o poder de introduzir Deus em cada área da nossa vida. Ele tem o poder de que se a gente
se concentrar, a gente vai conseguir entender, não só que na reza eu estou falando com Deus, mas no meu trabalho, quando eu estou com meus filhos, quando eu estou com minha família, eu também estou falando com Deus, eu também estou seguindo as diretrizes dele em cada área da minha vida. Conclui o Talmud, uma pessoa que conseguiu fazer essas duas coisas. Por um lado, ele introduziu Deus em todas as áreas da sua vida. E pelo outro lado, ele conseguiu pedir para Deus. E Deus tirou dele os desafios no meio do caminho. Ou melhor ainda, deu força para ele conseguir ultrapassar os desafios. Ele é merecedor do mundo vindouro. Se uma pessoa conseguiu fazer a sua missão aqui, ele vai, com certeza, quando depois de 120, ele vai para o mundo vindouro. Melhor ainda dizendo, talvez, não é explicação literal, mas o Ben Olam Haba, o filho do Olam Haba, não é que você vai, quando morrer, você vai para lá. Você aqui na sua vida vai viver uma vida eterna. Você aqui na sua vida vai ter uma vida tão ou mais elevada do que uma vida espiritual lá nos céus. Você vai ter uma vida plena, uma vida completa, aonde você consegue fazer a fusão do mundo laico e o mundo espiritual. Você vai conseguir introduzir Deus em cada área da sua vida. Uma pessoa que consegue viver dessa forma, ele está vivendo o Olam Haba a cada dia aqui da sua vida. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai agora começar a analisar mais a fundo, trecho a trecho. Hoje foi a introdução geral do capítulo, e eu queria só anunciar para aqueles que escutam o Shiur, que agora eu tenho um canal no Spotify. Aqueles que usam Spotify, que hoje está muito na moda, coloca lá Rabino Avraham Stephen, vai aparecer, e todos os shurim antigos também já foram passados para lá. Você tem esse novo canal para quem acompanha. Nós temos também o canal YouTube da Keilat Knesset Israel, Keilat com K e T no final, Knesset Israel. Temos lá a gravação dos meus vídeos, Rabino Malovani, todos os cursos que a gente está dando. E em breve, se Deus quiser, a gente vai também colocar tudo no site da sinagoga, de uma maneira bem bonita e apresentável. Gente, tudo de bom, ótimo dia a todos. Bom dia, Chico e Rabino.